Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre os exames para diagnosticar Covid-19, como eles funcionam, a diferença entre eles, quão confiáveis eles são, o que quer dizer IgG e IgM nos testes das farmácias. Eu me chamo Diogo Liu e você está no canal Medicina Sem Mistério. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se gostar do vídeo, clique em gostei. Basicamente, existem dois tipos principais de exames para diagnosticar a Covid-19. O RT-PCR, uma sigla em inglês para transcrição reversa seguido de reação em cadeia da polimerase, e o teste sorológico, às vezes chamado de teste rápido. O RT-PCR é considerado o melhor exame, o que na medicina chamamos padrão ouro, para diagnosticar a doença Covid-19. É um exame que usa de técnicas bioquímicas para avaliar se a amostra em questão tem traços do RNA do vírus. Logo, ele é um exame muito específico e confiável para diagnosticar a doença. As amostras são coletadas através de swabs, em outras palavras, um cotonete, de nasofaringe e orofaringe. Como o objetivo do exame é identificar o vírus em si, ele é muito útil durante as fases sintomáticas da doença. Como ele é um exame muito sensível e específico da doença, seu resultado positivo indica que o paciente em questão estava com certeza com o vírus no dia do exame, mas ele não serve para saber se você já teve a doença no passado. Já o teste sorológico, diferente do RT-PCR, não busca identificar o vírus em si, e sim se existe na amostra anticorpos para o vírus. Logo, ele é útil cerca de 10 dias após o início dos sintomas, que é quando o corpo humano já produziu anticorpos para o vírus invasor em quantidade o suficiente para ser detectado. Logo, diferente do RT-PCR, que identifica o vírus e, portanto, nos dá certeza que a pessoa está com a doença no momento do exame, o teste sorológico precisa de mais cuidado na hora de interpretar seu resultado. Um teste negativo pode significar tanto que a pessoa não está doente, quanto significar que, apesar de doente, ela ainda não tem anticorpos para a doença. Já um teste positivo pode significar tanto que a pessoa está doente, naquele momento, quanto significar que ela já esteve doente, mas no momento encontra-se curada e resistente à doença com anticorpos para a mesma. Muitos exames sorológicos para a Covid vão diferenciar os anticorpos em dois tipos, IgM e o IgG. Após o corpo identificar o vírus, uma das primeiras respostas à infecção é produzir o anticorpo do tipo IgM, um anticorpo que tem uma vida curta e existe durante a fase ativa da doença. Após a melhora do paciente e a destruição do vírus invasor, ele deixa de ser produzido e seus níveis séricos vão diminuindo até sumir. Já o IgG também é produzido durante a doença e é um anticorpo que, além de ajudar a combater a doença, vai ser o responsável pela memória do corpo contra a infecção. Ele vai permanecer circulando mesmo após o vírus ser totalmente destruído, ajudando o nosso corpo a identificar rapidamente o vírus no futuro e combatê-lo desde o início, gerando a popular imunidade. Lembrando que nem sempre esse IgG será 100% eficiente contra reinfecções. Portanto, nem sempre a imunidade ao vírus é atingida. O Covid-19, como é uma doença nova, não temos certeza ainda que a imunidade é adquirida após os níveis séricos do IgG para o vírus SARS-CoV-2 se tornar positivo, ou mesmo quanto tempo essa imunidade poderia durar. Mas ao que tudo indica, até agora, é que sim, os anticorpos produzidos pelo corpo após a doença são sim eficazes para combater reinfecções futuras. Só não sabemos se é permanente essa situação. Então, resumindo, podemos entender melhor o que foi explicado até agora analisando o gráfico a seguir. Podemos ver a evolução da carga viral, ou seja, a quantidade de vírus, representada pela linha verde, e os níveis de anticorpos ao longo do tempo, representado pelas linhas azuis. Em primeiro momento, o vírus se multiplica e a linha verde sobe rapidamente, mas tão logo nosso corpo percebe a invasão, ele age e temos então os primeiros sintomas representados pelo dia 0. Não é coincidência os primeiros sintomas ocorrerem ao mesmo tempo que o corpo começa a produzir IgM, representado pela linha azul clara, pois a febre, a tosse e muitos outros sintomas, juntamente com a produção de anticorpos,
são reações do nosso corpo para ajudar a combater a infecção. No dia 7, a carga viral já caiu e começa então a produção do IgG, o anticorpo que vai permanecer por mais tempo no corpo. Aproximadamente no dia 21, a carga viral é zerada, representando o fim da infecção. Os níveis de IgM caem e o IgG continuam a subir. O gráfico também mostra uma possível reinfecção do vírus no futuro, onde o corpo volta a produzir IgM e o IgG sobe novamente. Mas não vemos a linha verde representando a carga viral, pois agora o corpo está rápido na resposta ao vírus e ele não consegue propagar. Portanto, pelo gráfico podemos ver o melhor período para o teste PCR e o melhor para o teste sorológico. Repare que o resultado do exame sorológico, que traz os níveis de IgG e IgM, juntamente com a história do início dos sintomas, pode nos ajudar a interpretar em que fase estamos da doença. Se o IgG é positivo, mas o IgM é negativo, então a doença já passou. O contrário quer dizer que ela está ativa. Ambas positivas pode representar tanto uma fase ativa da doença como o contrário. Enfim, como podemos ver, cada exame tem um propósito distinto do outro. PCR é o melhor para descobrir se o paciente está com o vírus e, portanto, na fase ativa da doença. Ele também é o mais confiável, sendo muito específico e muito sensível ao vírus SARS-CoV-2, sendo que o resultado traz praticamente 100% de certeza quando positivado. Já o sorológico, ou popularmente conhecido como teste rápido, aquele que encontramos na farmácia, é mais útil para determinar as pessoas que já tiveram contato com o vírus no passado, e também é menos confiável, pois além de precisar de mais interpretação para compreender o resultado, ele é sujeito a falsos negativos e também falsos positivos. O melhor exame encontrado em farmácias, caso o resultado dê negativo, tem 15% de chance de estar errado. E se der positivo, ele tem 5% de chance de ser falso positivo. Espero ter esclarecido, portanto, como funcionam os testes para o Covid-19. Se tiver alguma dúvida, ou gostaria de dar uma sugestão, deixe um comentário. Gostou do vídeo? Então nos dê um joinha. E caso não esteja inscrito, se inscreva no canal.